querida, tudo bem? Eu sou Rafaela Marques, eu sou consultora de imagem e Deus também me chamou para falar do amor dele para pessoas e para mulheres que querem fortalecer a sua fé, fortalecer o seu amor em Deus, crescer na palavra, crescer nesse fortificar em Deus ali no seu dia a dia. Então, hoje eu quero trazer uma palavra muito poderosa que se chama o quê? Você já perdeu a esperança? Tempestade tem nome. Eita, Rafaela, imagina o que você vai ouvir aqui hoje. É uma palavra que vai mudar muito a tua mente. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é: tempestade tem nome. Se tempestade tem nome, significa que existe um porquê ela está aí e tem algo que ela quer impedir de chegar na sua vida. Então, olha só, se você ultrapassa um lugar ou passa por uma situação de tempestade muito grande, tá tentando sair, tá tentando atravessar, tá tentando seguir, e você não entende de onde isso veio, por que que isso aconteceu, tava tudo bem, de repente aconteceu alguma coisa, é porque essa tempestade ela veio com o objetivo de te atrapalhar a chegar no destino que Deus tem para você. Essa tempestade veio para te atrapalhar de chegar na promessa que Deus tem para cumprir na tua vida. Qual que é a ideia da tempestade? Matar. A tempestade ela quer matar você. Existe algo para você de Deus na direção que você tá, no caminho que você tá. Muito tropeço começa a surgir, muita pedra começa a aparecer. Para quê? Para você não tomar aquela decisão que Deus já falou no seu coração para tomar, para você não seguir naquele caminho que Deus já falou para você seguir, para você não recuperar aquilo que é seu e que Deus já falou que você vai vencer, para você desistir daquilo que Deus já te mostrou em sonho que é para sua vida. Então, toda vez que você estiver no caminho certo, toda vez que você estiver no caminho daquilo que Deus te trouxe, te recomendou, te inspirou, te ensinou, te mostrou, colocou no seu coração ou trouxe para sua vida, vai surgir uma tempestade. Pequena, média, grande, vai dependendo aí do tamanho da bênção, né? Então presta atenção, nesse versículo que eu quero te ensinar aqui, é para você ficar esperta, é para você acordar, é para você tomar a frente, tomar uma posição. Levanta, minha filha, acorda para a vida, vai buscar Deus, pede força, pede fortaleza do Senhor, abre os olhos, não desiste, vai para cima, luta, continua, não para. Por quê? Porque Deus ele pode mandar o vento parar, a tempestade acalmar, tirar uma pedra, tirar um tropeço, tirar uma situação, tirar uma pessoa, te levar para outro lugar. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele vai fazer você chegar onde Ele quer que você chegue, porque Ele tem algo para fazer ali com a sua vida, entendeu? Versículo de 13, capítulo 27 do livro de Atos. E soprando um vento fraco do sul e supondo eles ter obtido seu propósito, levantaram âncoras e navegaram para a próxima Creta. Que é isso, Rafaela? Bom, o povo que estava com o Paulo aqui, seguindo viagem para Roma, né? O que acontece? Paulo, ele teve uma direção de Deus, né? Uma palavra de Deus, onde Deus falou assim: vá para Roma, porque eu quero que você esteja com os governantes de Roma e que você leve o testemunho para Roma e que você viva algumas situações ali. Então tinha um propósito de Deus para Paulo chegar até Roma. Enquanto isso, quando Satanás ouviu que Deus falou com Paulo, ele falou o quê? Ele tentou arquitetar uma situação para matar Paulo no meio do caminho, tentando impedir que Paulo chegasse no destino final. Toda vez que você tiver um destino, um propósito, uma direção de Deus, algo que Deus ele já revelou no mundo espiritual para os anjos, para o Espírito Santo ou até mesmo para você e já liberou para chegar até você, o seu inimigo ele vai fazer o quê? Tentar criar situações para fazer com que você não chegue no destino ou que o seu destino não chegue até você. Então ele criou aqui, uma estratégia para mentir para as pessoas que governavam o navio ali, que tocavam o barco. Então criou uma situação enganando as pessoas que tocavam o barco para eles pensarem que o vento acalmou, que o mar está tranquilo, que o barco está tranquilo e eles poderiam seguir viagem naquele destino, naquele caminho. Só que era um engano, porque Deus ele já tinha trazido a recomendação para não seguir por ali, né? E olha só que interessante. As pessoas que não ouvem a Deus, elas seguem pelo caminho que não levarão para algo bom, que não vão levá-los para o destino que Deus tem.
Então, olha só que interessante. Eles seguiram viagem aqui e pegaram uma tempestade tão grande, tão grande, tão grande que eles pensaram que ia morrer. Se você começar a ficar muito mais atenta ao que Deus está te falando, a voz que vem dentro de você, a direção, aos sonhos, a palavra, as repetições, a forma que Deus está te mostrando, as impressões no seu espírito, aquilo que Deus te mostra, é uma recomendação. E se você estiver sensível, você entender que, poxa, é Deus que está falando comigo, eu não vou por aqui. Deus está falando comigo, eu não vou fazer isso, eu não vou tomar esse caminho, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou por cima, porque por baixo vai dar errado. Eu vou virar à esquerda, porque se eu for pela direita, eu vou ser atropelada. Deus, ele nos recomenda, ele nos ensina, ele nos fala o que fazer, para onde ir, qual o caminho. Não faça isso, minha filha, não vá por aqui, porque eu sei que se você for por aqui, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Então, se você ouvir a Deus, você diminui metade dos problemas que vão existir na tua vida. Olha só, porque Deus sabe o que existe lá na frente. Se você ouvir o que Deus fala, você diminui metade dos problemas que você pode na tua vida, que sabe, Deus, ele pode fazer isso sim por você. Então, às vezes, você tá aí enfrentando uma tempestade maior, uma situação maior, porque você não ouviu aquilo que Deus falou para você. Ele tentou te avisar, ele tentou te trazer uma impressão no seu espírito, uma palavra, um sonho, uma direção, uma pessoa, uma situação, e você não deu ouvidos. Se você, a partir de agora, começar a trazer essa palavra de Deus como uma verdade na sua vida, você vai diminuir metade dos problemas que podem estar te esperando ali na frente, entendeu? Olha só que interessante. Eles seguiram viagem, beleza. Erraram ali na decisão. E aí o Satanás, ele aproveitou da situação, porque ele sabia que se eles fossem por aquele caminho que ele queria que aquelas pessoas fossem, ele ia colocar uma tempestade muito grande. Ele já tinha tramado. E se eles fossem por outro caminho, aquela tempestade não poderia pegá-los, né? Então, olha só. Não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroaquilão. Lembra que eu falei? Tempestade tem nome? O Satanás, ele criou uma tempestade fortíssima para destruir o barco onde Paulo estava, né? Por causa de Paulo, porque no barco haviam, olha só, 276 pessoas, versículo 37, capítulo 27 ainda. 237 pessoas, mas por causa de Paulo, aquele barco todo ia afundar, por causa de Paulo, da missão e do propósito que Paulo tinha, porque ele era o escolhido de Deus e você é uma escolhida de Deus. Então, a partir de agora, a tua vida não é normal. Teu trabalho não é mais normal, teu casamento, tua casa, teu carro, tua vida não é mais normal. Vai acontecer situações atrás de situações na tua vida para te paralisar, para te atrapalhar, para você não ouvir a voz de Deus, para você não seguir aquilo que Deus trouxe de recomendação para você não fazer o que Deus mandou você fazer, para que você não viva os presentes que Deus tem para você, as promessas, os milagres, as bênçãos. Vai acontecer. Esquece, a partir do momento em que você resolve viver com Jesus, você vai ter uma vida muito abençoada, mas você vai ter uma vida de tantos desafios que você vai levar um susto após o outro. Você vai levar assim, Jesus, você vai pensar, né? Jesus, parece que quando eu não vivia com o Senhor, a vida era mais tranquila. Aí você vai começar a olhar para aqueles que não servem a Deus, vai dizer o quê? Gente, a vida dessa pessoa dali é mais fácil. Aquela pessoa não passa pelas lutas que eu passo, não passa pelos problemas que eu passo, não tem as situações que eu vivo. Eu não quero mais servir a Deus. Por quê? Porque o Satanás, ele vai querer dizer isso para você. Ele vai querer mostrar para você que o caminho com Deus é pior, é mais difícil, é mais complicado. Por quê? Porque quem complica é ele. Você sabia disso? Quem complica é ele, quem dificulta é ele, para te enganar, para fazer você desistir, para fazer você mudar a rota, mudar o caminho. Por quê? Porque se você não servir a Deus, está confortável para ele. Por quê? Sem Deus, você não vive um amor maravilhoso que Deus tem por você. Sem Deus, você não vive bênçãos, promessas que Deus tem para você. Sem Deus, você não conhece o Espírito Santo. Você não vive a plenitude do que é. Dia após dia, você vê um milagre de Deus se manifestando na sua vida, sabe? Você não vê e Ele não quer que você
você veja isso. Ele não quer que você experimente o que Deus é, quem Deus é, e que com Deus você é uma pessoa incrível, poderosa, sobrenatural. Ele não quer. Então presta atenção nessa palavra. E apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, destinos e ficaram à deriva. Aqui, o barco já começou a desandar, o negócio já desandou tanto que o barco ficou à deriva. Então, assim, imagina um barco que tinha um rumo, ele já não consegue mais seguir o rumo. Para isso acontecer através de uma tempestade, é algo fora da realidade. Agora, imagina que o negócio não parou por aí. Ao invés de ser só uma tempestade, piorou vezes e vezes e vezes mais. Para quê? Para fazer o povo desistir, para fazer Paulo desistir, para fazer o povo desacreditar, para perderem a fé. Presta atenção aqui, ó. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, eles tiveram muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas. Temendo, ficaram presos na Sirte, arrivaram as veredas e deixaram levar à deriva. Ou seja, criaram situações aqui para tentar manter pelo menos a sobrevivência dentro do barco, né? E sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio. Então eles tinham uma tempestade constante ali, ó. O Satanás trabalhou constantemente para amedrontar, para fazer o barco virar, para fazer eles morrerem, para pensarem que eles iam morrer mesmo. Então assim, uma tempestade tão grande, tão forte, que começaram a jogar fora do barco as coisas que tinham dentro do barco, né? No terceiro dia, lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. Nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Gente, tu já imaginou uma situação dessa? Você tá em um navio, a tempestade é tão forte, por dias, não é só um dia, que o sol não apareceu, as estrelas não apareceram. Então imagina, você tá por dias no meio do mar, agitado, estrondoso, balançando, em pânico, todo mundo gritando, 200 pessoas no barco gritando, chorando, esperneando, chamando Jesus, pedindo socorro de Deus, e o socorro não chegava. E para piorar, o sol não aparecia, a noite não era normal. Tu já imaginou? Então assim, eu acho que pânico foi pânico ao quadrado. Pânico elevado a 5 foi o que essas pessoas viveram aqui. E Paulo lá no meio do barco, lá dentro do navio, né? E olha só, a ponto de perderem a esperança. Eu acho que é uma situação de pior que o Titanic, porque só não afundou como o Titanic, né? Mas você imagina as pessoas perdendo a esperança de serem salvas. Imagina ali, lembra do filme do Titanic, as pessoas já não tinham mais esperança, mas tentaram viver mesmo assim, né? Imagina a situação aí para você pensar como que foi. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, vocês deveriam ter me ouvido e não partido para Creta, e assim evitariam dano e perda. Presta atenção, ó. Deus, ele fala. Então, antes deles viverem naquela tempestade, naquela situação, naquela circunstância toda, Deus falou para não seguirem naquele caminho. Mas Deus permitiu que eles seguissem, por quê? Porque a escolha é sua. Deus, ele fala: olha, minha filha, vai por aqui. Não vá por aqui, faça isso, não faça aquilo, siga por aqui. Deus, ele coloca uma impressão no seu espírito, uma vozinha falando na tua mente. Deus te dá um sonho, uma visão, uma direção. Ele fala com você de alguma forma a ponto de você saber que foi Deus que falou. Só que aí o que que você faz? Não foi Deus que falou, não. Não, isso aqui não foi Jesus que falou, não. Não, isso aqui é um sonho besta. Não, isso aqui foi só um áudio. Isso aqui foi só uma música. Isso aqui foi só uma pregação. Não foi Deus falando, não. Aí tu vai. E aí, minha filha, tu enfrenta uma tempestade atrás da outra, o teu barco afunda, o negócio acontece, dá tudo errado, você perde as estribeiras, perde a fé. Jesus não me salvou. Mas, Jesus te avisou para não ir. Agora o problema é dele que não te salvou. Você foi porque você quis. Ele falou. Acorda para a vida. Você vai diminuir uma série de problemas na tua vida quando você passar a ouvir a voz de Deus. Mas Deus falou, vai por aqui. Eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Deus falou para seguir em frente com aquele sonho, com aquele plano, com aquele projeto, com aquela situação, com aquele, sabe, com o que for que Deus falou para você fazer.
vai com medo mesmo, porque é melhor você ir com medo, mas ir com Deus, porque a vitória é garantida, do que você fazer do teu jeito e dar tudo errado e ser atropelada no meio do caminho. Entende o que eu tô te falando? E agora vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem através de vós, somente o navio. Porque esteve comigo o anjo esta noite, o anjo de Deus, né? Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que seja levados diante de César. É necessário que você chegue levado diante de César. E eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio que Deus será assim como me foi dito. Então, olha só, esse povo aqui ficou com medo. Paulo não teve medo, mas o povo teve medo. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus, né? Não ouvia que Deus tinha um direcionamento, uma direção. Perderam a fé completamente. Quantas vezes na sua vida você entrou dentro de tempestades e aí você viu que a coisa começou a desandar, deu tudo errado e assim, foi só piorando, né? Você foi enganado lá atrás por um pensamento, uma seta na tua mente, uma seta no teu pensamento para tomar uma decisão que só te afundou lá na frente. Só te afundou, foi tempestade atrás da outra, problema atrás da outra, situação atrás da outra. Por quê? Porque aquilo que foi feito, foi dito, foi direcionado para te enganar, era para tentar te atrapalhar de chegar em um destino. Mas se você é filha de Deus, se você anda com Deus, se você entendeu que você deixou de ouvir a voz de Deus em determinado momento e entrou numa tempestade que poderia ter sido evitada, mas ao mesmo tempo entendeu que Deus ele pode te tirar, porque eu estou te falando isso, Deus pode te tirar. Você errou em tomar a decisão que você tomou, você errou em chegar onde você chegou, você errou no caminho que você decidiu. Mas se Deus é contigo e você ainda se compromete com Deus, você ainda quer ouvir a voz de Deus, eu quero te dizer hoje, Deus ele pode te salvar dessa tempestade e fazer o caminho voltar para o lugar, te fazer voltar para o caminho, te colocar na rota certa e te fazer chegar no destino. Então presta atenção, você vai ter percas, porque você tomou a decisão errada. E tem coisas que Deus ele não volta atrás na palavra dele, porque quando você toma uma decisão errada, você abre brecha para o Satanás pegar algumas coisas, tentar roubar você. Então Deus ele tá te falando o seguinte, ó, como Paulo, ele tinha sim que chegar no destino que Deus falou para ele. Então poderia acontecer o regaço que fosse ali na jornada de Paulo, mas que ele ia chegar, até Roma ele ia chegar, porque Deus falou. Então se Deus ele tem um plano, um propósito para você, ele te deu um sonho, uma visão, uma direção, uma recomendação, uma inspiração, um caminho, uma palavra, alguma coisa, ele falou para você chegar ou fazer, ele tem um plano, um propósito, um milagre, uma bênção. Isso vai acontecer, porque Deus falou e ele não volta atrás na palavra dele. Pode acontecer 50 tempestades, 30 barcos afundarem, mas você não afunda. Pode acontecer 1 milhão de problemas, você pode ter perdas ou percas no teu caminho, né? Perde um braço, perde uma perna, mas o corpo chega vivo, o corpo ainda chega. Entendeu? Então, se você tem uma bênção de Deus para ser vivida, um propósito de Deus para ser cumprido, você pode sim perder coisas no meio do caminho, mas tu chega lá. O povo, olha só, o navio se perdeu. O povo ficou vivo, mas o navio se perdeu. Então, assim, destroços aconteceram no meio do caminho. Se você continuar lendo aqui, ó, os marinheiros, pessoas pularam fora do barco. Então, olha só. Eles chegaram na ilha, eles chegaram numa ilha chamada Malta. Muitos deles chegaram em cima de pedaços de madeira. Muitas pessoas conseguiram chegar nadando, né? No fim das contas, as pessoas que estiveram com Paulo, ouvindo a direção de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a recomendação de Deus, que não era para ter pânico e medo, porque eles iam chegar vivos. O medo das pessoas não era pela vida, então vida eles continuariam tendo. E chegaram na ilha, né? Só que quando você desobedece ou não escuta a direção que Deus está te dando, o alerta que Deus está te dando, quando você não cumpre
aquilo que Deus está te direcionando, ele está falando, filha, não vai por aqui, filha, acorda em hora de madrugada porque está acontecendo alguma coisa, filha, não faça isso porque está acontecendo alguma coisa, filha, não vai por esse caminho, filha, não passa por essa escada, filho, não segue esse caminho, não faz aquilo, vai por aqui, quando Deus te dá uma direção, e você, não foi Deus que falou não foi Deus que direcionou não, isso aqui é uma besteirinha. Isso aqui não foi direção de Deus, não. Quando você desvia daquilo que Deus te trouxe como recomendação, minha filha, fique esperta, porque assim, a tempestade que você vai viver não vai ser brincadeira. E vou te dizer, ela poderia ter sido evitada. Ela poderia ter sido evitada. Você não precisaria ter passado por várias coisas que você já passou se você tivesse simplesmente ouvido o que Deus falou, ouvido a recomendação, ficado alerta dentro daquilo que Deus falou, né? Quantas situações na vida você já não passou que depois você olhou e falou assim, nossa, se eu tivesse ouvido o que Deus falou, se eu tivesse ouvido aquela voz, se eu tivesse orado naquele dia, se eu tivesse ficado mais atenta, se eu tivesse buscado ajuda, se eu tivesse ficado esperta, se eu tivesse não tomado aquela decisão, você teria evitado um monte de tempestade. Quais foram as tempestades que você enfrentou que você poderia ter evitado? A tempestade tem nome. A tempestade, qual é o sentido dela? É te tirar do propósito. Então, quando Deus ele te traz uma recomendação, uma direção, uma palavra, faça isso, faça aquilo, não vai por ali, não vai por aqui, não toma essa decisão, não vai por esse caminho, é porque ele já sabe que tem caminhos mais simples e mais fáceis de você alcançar as vitórias. Só que o Satanás, ele vai te mandar seta, mentiras, pessoas, palavras, circunstâncias, situações, opressão, engano na mente, mentiras na tua mente, manipulação, tudo para fazer você o quê? Se desviar da direção que Deus te trouxe. Se desviar da situação de um jeito que vai parecer o melhor caminho é aquela decisão. Ele vai fazer parecer que a decisão errada é a melhor decisão. E aí ele vai te enganar sutilmente ali no início. Para quê? Para que a decisão errada pareça a melhor decisão e você fique confortável com ela temporariamente. Mas igual aqui, ó, no versículo 13, um vento fraco soprou e, claro, enganou o povo aqui, ó. Os governantes do barco, e eles tomaram a decisão de seguir por aquele caminho. Da mesma forma vai ser com você. Vai vir uma sutil decisão errada para você tomar. Uma sutil decisão errada para você tomar, disfarçada de decisão certa, disfarçada de caminho certo, disfarçada de engano. Olha só que legal. Para você pensar que aquilo é o caminho certo, essa decisão é a melhor, esse caminho é o melhor, eu vou por aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É isso que a tua mente vai pensar. É mentira, é engano. Deus não falou para você fazer isso. Deus não trouxe paz para o seu coração com essa decisão. Deus não trouxe paz para o seu coração com essa decisão. Só que a opressão, ela foi tão forte na tua mente que faz você pensar que aquela é a melhor decisão. Só que a decisão, a palavra de Deus, ela não vem com opressão. Olha só, a opressão tentando te fazer tomar uma decisão, ela não vem de Deus. Deus, ele não age dessa forma. Então, se tem situações, opressão, depressão, circunstâncias forçando você a tomar uma decisão, a ir por um caminho, a ir por um lugar, não vá, porque não é Deus que está falando com você. Deus trabalha na paz. Olha só, até no meio da tempestade, do pânico, do medo, do trauma, da situação, do problema, Deus fala através de paz. Deus falou aqui, ó, o anjo apareceu a Paulo. Não fala que o anjo falou com opressão a Paulo, falou com medo, falou com pânico, aterrorizou Paulo. Não, porque quando Deus fala, ele fala com paz. Deus, ele traz paz. Então, olha só, toda vez que vier uma direção, uma situação, uma circunstância, alguma coisa que com opressão tente te fazer tomar uma decisão, cuidado, volta para trás, porque não é Deus que está nela. Não é assim que Deus age. Deus não age trazendo ansiedade, angústia, medo, terror, pânico, opressão, te empurrando contra a parede. Deus não age assim. Mas Deus, ele permite que essa situação chegue até você
Por quê? Porque em algum momento ele tentou te falar com paz. Então, às vezes, ele permite situações acontecerem na sua vida para te tirar de um caminho. Ó, são duas situações diferentes. Às vezes, Deus te tira de uma rota, de um caminho, né, que ele quer mudar a tua rota de vida, e ele permite situações acontecerem para que não estamos falando da situação onde você está vivendo uma coisa que Deus colocou para você viver, porque você tem que mudar a rota e o caminho. Não, a gente está falando de uma situação onde Deus ele falou: não faça isso, não faça aquilo, não siga esse caminho, não tome essa decisão, não, 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 ou vai por aqui, ou vai por ali, e você mudou, você não ouviu, você mudou a rota, você mudou o caminho, você mudou a direção. E aí você caiu em uma tempestade por uma decisão sua, por uma decisão errada sua, né? São dessas situações que a gente está falando aqui. Deus, ele tem uma misericórdia tão grande, que mesmo você tendo tomado a decisão errada de não ouvir aquela vozinha que falava dentro de você, mesmo você tomando a decisão errada de seguir o caminho que não era para você seguir, de fazer aquilo que não era para você ter feito, Deus, ele tem uma misericórdia tão grande que ele fala: o quê, minha filha? Ok, você tomou esse caminho, você seguiu por esse caminho, mas eu te amo e eu vou te ajudar a vencer. Então, olha só, Deus, ele ainda vai te ajudar a vencer. Não quer dizer que você não vai ter perdas. Como vocês viram aqui, o anjo falou para Paulo, o anjo apareceu e falou para Paulo que eles seriam salvos, que eles iriam chegar no destino, porque Deus, ele tinha uma promessa para cumprir. Na tua vida, Deus tem uma promessa para cumprir. Mesmo que você mesmo que você tenha tomado a rota errada, o caminho errado e vivido tempestades que não precisavam ter sido vividas, Deus, ele te salva no meio da tempestade. Só que ele está dizendo o quê? Você escolheu aquele caminho, então se prepara, porque tem perdas ali. Eu falei para você não ir, porque eu sabia que tinha perdas lá. Você vai perder algumas coisas, você vai perder, mas eu vou fazer você chegar lá no destino que eu tenho para você. Eu vou fazer você ser aquilo que eu quero que você seja. Eu vou criar em você aquilo que eu desejei, aquilo que eu planejei vai acontecer, mesmo que você tenha perdas no meio do teu caminho. Se você aprender a ouvir a voz de Deus no seu dia a dia, você vai começar a evitar tempestades e pode colocar o nome em cada uma dessas tempestades. Tem coisas que você está passando hoje que você não precisaria ter passado se tivesse ouvido a recomendação de Deus, se tivesse seguido o que Deus te falou, se você tivesse ouvido aquela vozinha que fala dentro de você: não faça isso, não vai por ali, não tome essa decisão, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a recomendação de Deus, a direção de Deus, ela não vem impositiva na tua mente, ela não vem como uma opressão te empurrando para o canto da parede. Essa não é a voz de Deus, e muitas das vezes essa é a voz que o Satanás usa para fazer você tomar uma decisão errada, para te enganar e fazer você tomar uma decisão errada, na base da porrada, na base da opressão, na base do tem que ser assim, vai por aqui, já tá errado, você tá sofrendo, vai sofrer mais, vai piorar, vai ficar pior. Ele fala na cabeça das pessoas dessa forma, né? E muitas das vezes ele também usa uma voz de engano, que é o quê? Não, peraí, ele baixa os problemas, ele acalma as circunstâncias para fazer a pessoa achar que aquele ali é o melhor caminho, mas qualquer voz que ele tentar falar com você, Deus, ele vai trazer a resposta. É por aqui, é por ali, vai por aqui, vai por ali. Este é o caminho, essa é a decisão, ou não faz. Deus, ele fala, tá? Deus, ele fala. Não faça nada que Deus não falou com você. Não siga um caminho que Deus não mandou você seguir. E se você tomou a decisão errada de seguir o caminho, de ir para a direção que não era para você seguir, peça que o Senhor te tire dessa situação e te ajude a chegar aonde Ele planejou para você, lá no teu sonho, lá no projeto que Ele colocou no teu coração, lá naquele caminho que Ele desenhou para você. Mesmo que você tenha percas, você pode ainda chegar aonde Deus tem para você. O lugar que Deus tem para você é a vitória, o caminho, a bênção. Se você estiver com Deus, Ele coloca você na rota novamente, entendeu? Pegou essa palavra, pegou essa visão? Se você quiser entender mais e aprender sobre o que eu ensinei aqui, Atos 27, do versículo 13 até
até o 44 mais ou menos. Você vai entender um pouquinho de toda essa história e trajetória vivida. E deixa eu te lembrar uma coisa. Você, a partir do momento que resolveu viver com Deus, vai ter muita guerra, muita luta, muita situação. Olha só, o Satanás ele tentou matar Paulo no meio da tempestade que ele criou. Ele enganou os governantes do navio para fazer com que os governantes levassem o navio para um lugar errado, para lá ele arrasar, né? Acabar com a vida de Paulo ali. Então, às vezes, com a tua vida não vai ser diferente. Deus, ele te trouxe um caminho e o Satanás, ele vai tentar te levar para outro. Deus te trouxe uma bênção e o Satanás vai tentar tirar essa bênção de você. Vai utilizar de várias situações e circunstâncias. Por isso você precisa estar colado com Deus para você saber o que é de Deus e o que não é. Para quê? Para ele tentar tirar você do caminho e te levar para outro. E nesse outro, se você anda com Deus, nesse outro ele vai jogar tempestades. Tempestades não são chuvinhas. Tempestades vêm para destruir. Olha o que acontece com tsunamis por aí no mundo. Tempestades destroem quando elas passam. Por onde uma tempestade passa, ela causa uma destruição. O Satanás, a partir do momento em que você anda com Deus, ele cria tempestades para te jogar nela, para destruir você, para destruir a sua fé, para destruir a convicção que você tem em Deus. Deus falou que vai acontecer, mas na tempestade ele joga dúvida, medo, pânico, problema, coisas para te fazer chorar, para fazer você desistir, para fazer você parar de acreditar, para você mudar a rota, para você ficar desenganada. Então abra os teus olhos. A tempestade ela vem para destruir você. E se você está no meio de uma tempestade, pede socorro para o Senhor. Pede socorro para o Senhor, porque mesmo que você esteja sem esperança, mesmo que você perca as esperanças de sair viva dessa tempestade, Jesus ele vem, ele te salva, ele te ajuda. Ele nem que ele tenha que pegar você com um braço e duas pernas, ele te salva. Nem que você tenha que perder alguma coisa, ele te salva. Mas você não perde tudo, você não morre, você não fica à deriva, você não afunda. Porque Deus ele tem misericórdia da sua vida. Então se você perdeu a esperança, que é o tema dessa palavra, clama pelo Senhor, clame por ajuda, peça, Senhor, me ajuda. Eu errei, eu tomei uma decisão errada que me trouxe até aqui, mas me ajuda a sair dela. Me ajuda a vencer, me ajuda a encontrar uma esperança no Senhor, porque Deus ele é a esperança em meio ao caos. Deus ele é a esperança em meio à tempestade. Nem que como Paulo e o povo que estava no navio com Paulo, você chegue, né? Você chegue lá na terra, no lugar que é de promessa, nem que você chegue segurando uma tábua, né? Vá ali através de uma tábua, não é mais através do navio, mas você chega. Tá? Então, peça a Jesus que renove a sua vida, a sua esperança, que te mostre o caminho, que te fale por onde você precisa. Aonde você precisa ir, aonde você precisa chegar, Senhor, por onde eu vou, como eu saio daqui, me ajuda. Jesus, por onde? Qual caminho eu devo seguir? Eu errei, me perdoa, mas eu preciso voltar para o lugar que o Senhor quer que eu esteja. Eu preciso recomeçar, eu preciso voltar para aquilo, eu preciso reconquistar, eu preciso conquistar de novo. E aí, Jesus, como é que eu faço? Deus, ele faz, ele te responde, ele manda anjos para te responder, ele te responde através do Espírito Santo, ele te responde através de uma palavra, ele te responde através de uma recomendação do teu espírito, ele te responde através de um sonho, uma visão, algum jeito, Deus vai tratar de responder e ele vai começar a abrir portas para você sair dessa tempestade e começar a nadar para chegar no seu objetivo, no seu destino, naquilo que ele tem para você. Abre os teus olhos e começa a ficar mais sensível e mais esperta para o que Deus vai te falar daqui para frente. Você poderá evitar muita tempestade na sua vida só por ouvir a Deus, tá bom? Espero que essa palavra tenha mudado muita coisa na tua vida e se você viu que ela fez diferença, manda ela para alguém, encaminha ela para alguém que você sabe que tá nessa tempestade hoje, tá afundando, o barco tá afundando. Senhor, pode salvar essa pessoa, pode ajudar essa pessoa. Eu estou aqui para isso e vou te falar uma coisa. Deus, ele me trouxe aqui para falar para você de muitas experiências de vida, tá? Muitas experiências de vida, muita palavra, muita visão, muita revelação de Deus através da palavra ele me trouxe. Então, eu já vivi situações na minha vida onde eu tomei decisões erradas e o barco afundou para mim. E Deus, ele me livrou no meio do caos.
Perdi muita coisa, tive muitas percas? Tive, mas Deus me livrou, Deus me libertou, Deus me trouxe uma nova vida, Deus me trouxe uma nova direção. E se ele trouxe para mim e para muita gente, ele traz para você também, entendeu? E fica esperta, que sirva de lição para você as suas decisões erradas, para você ouvir muito mais a voz de Deus, para você ficar esperta em relação ao que Deus traz para sua vida. Ele quer ser o melhor. Se Deus falou vai por aqui, vai. Se Deus falou não vai, não vá. E não queira saber o que tem lá. Só escuta. Você vai economizar muito problema. Tá bom? Um beijo pra você, até o próximo chá.